12 a gente vai ler, tá bom? Vou procurar ser também bem rápido para pregar, porque hoje a gente também tem a apresentação de crianças aqui, amém? Vamos apresentar algumas crianças aqui ao Senhor, que é um trabalho que deve ser feito e é muito importante. Deixa eu ver se eu enxergo a hora aqui, porque o relógio lá está tudo errado. Então tá 10:08. Parece que a volta de Jesus está ficando cada vez mais rápido. Vamos ver se vai dar tempo de terminar o culto. Gênesis capítulo 22, versículo 1 até o 12. 22, perdão. 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: o que Deus fez? Pôs Abraão à prova e disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Olha só, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor possa ministrar agora os nossos corações, as nossas vidas, e nos ajudar, Senhor Deus amado, a pregar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar com cada um de nós, desde o maior até o menor. O Senhor fale, o Senhor ministre, o Senhor fale no coração, coloque a tua palavra no nosso espírito. Dá, Senhor, revelação e sabedoria. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Abraão, essa semana aqui eu estava vendo um vídeo, coloquei no grupo lá do pessoal da música, um vídeo de uma missionária contando algumas experiências da igreja perseguida.
E aí, eu vendo aquele vídeo, eu fiquei assim pensando, puxa vida, que tipo de cristianismo que a gente está vendo? Né? É um cristianismo que às vezes qualquer coisinha tira as pessoas da igreja, qualquer coisinha desanima as pessoas. E ela vai apontando de um país onde há uma grande perseguição contra a igreja, e eles iam ser ministrados por um homem, um irmão que tinha ficado mais de 20 anos preso em cadeia. Ele foi preso quando o filho dele tinha 6 anos de idade. E ele ficou durante muitos anos. Depois queriam que ele negasse Jesus, queriam que ele negasse a fé, ele não negou, ficou mais 6 anos preso ainda. Diz que foi tão assim difícil a situação que quando estava no final desses 20 anos aqui, eles pegaram e fizeram uma cova de 1 metro, né, por 1 metro de altura, e colocaram esse homem dentro, colocaram esse irmão dentro, e ele ficava de joelhos lá, não podia se levantar, e ele ficou mais de 6 meses de joelho, e as pessoas querendo que ele negasse a fé, e ele não negava. As necessidades eram feitas ali. Às vezes, quando estava fedendo muito, que os guardas não suportavam mais o fedor, então eles limpavam aquilo, mas não podia se levantar dali. Ele tinha que ficar de joelhos. E depois de 6 meses de joelhos, aquele irmão perdeu a questão de andar, ele não conseguia mais andar. Eles mandaram o filho dele lá. Só que eles eram tão pobres, fazia 20 anos que ele não viu o filho. O filho dele tinha crescido, né? Cresceu, está com 26 anos de idade, foi lá. E o filho dele falou: pai, nega Jesus. Nega Jesus, depois o senhor se reconcilia com Jesus. Ele disse: não, filho, não vou negar Jesus. A resposta dele foi: de cruz, né? Se dirigiu, até um dia fugiu, com um emblema de vergonhador, mas não é o couro dela, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, alguma coisa assim, era uma música desse nível. E ele falou isso para o filho, que ele não ia negar Jesus. Por causa disso, ele ficou mais 6 anos preso. Aos 93 anos de idade, ele foi pregar nesse lugar, que agora estava livre. Ele foi pregar. E quando esse homem entrou dentro da sala, as pessoas foram envolvidas pela presença de Deus. Um cristianismo verdadeiro. Um cristianismo disposto, né? Quanta coisa às vezes nos impede, irmãos, de servir o Senhor aqui no Brasil. Quantas coisas nos impedem, quantas coisas atrapalham. Eu fiquei pensando nisso, olhando aquela situação e olhando para mim. E eu falei: Deus, eu quero mais, eu quero ir além, eu quero ir além com o Senhor, né? Nós gastamos nosso tempo com tantas coisas, irmãos, tantas coisas, e tão pouco na presença de Deus. E o Senhor ficou lá 6 meses de joelhos, esperando. E um fato interessante é que eles estavam numa pobreza tão grande, porque não tinham pai para trabalhar, então eles viviam uma miséria tão grande, que quando o filho foi visitar o pai, o filho teve que ir com as roupas da mãe, teve que ir com roupa de mulher, porque ele não tinha roupa para vestir. É isso. É esse cristianismo que mexeu comigo essa semana. E aí eu falei: Deus,
me dá uma palavra. E Deus me levou aqui em Gênesis capítulo 22, sabe, sobre o pai da fé. A fé, né, se existe um assunto importante na Bíblia que eu posso falar para você, que esse assunto aqui é o assunto que a gente tem que aprender. O assunto principal da Bíblia é a fé. Ela é a base de tudo para a vida cristã. E tanto é assim que lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, o escritor de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente agradar a Deus se a gente não tiver fé. E o cristianismo, ele faz o quê? Ele faz um esforço para querer agradar o Senhor. Essa é a visão do cristianismo. Mas nós não temos ideia, às vezes, do tamanho da nossa fé. A nossa fé, ela pode crescer, a nossa fé, ela pode diminuir, porque se pode crescer, pode diminuir também. A fé, ela pode variar de acordo com o tempo, de acordo com as situações. Ela pode variar. Nós sabemos que existe uma forma de crescer na fé. Sendo assim, então, Deus, ele promove testes, porque se a nossa fé, ela aumenta e diminui, Deus, então, ele promove testes para que nós possamos passar por esses testes e ver como que está a nossa fé. Porque Deus sabe como está a nossa fé, mas nós não sabemos como está a nossa fé. Às vezes nós achamos que nós estamos cheios de fé e a gente não está com tanta fé assim. Às vezes a gente acha que a gente está com uma fé muito pequenininha e às vezes nós estamos com uma fé muito grande. Você nem imagina o tamanho que pode estar a sua fé. Bom, lá em Gênesis, então, quando Deus começa ali com Abraão, ele fala que Deus colocou Abraão à prova. Deus começa a provar a fé de Abraão. E o primeiro teste da fé de Abraão, que eu quero colocar aqui para você, é sacrifícios. Deus pede sacrifício para Abraão. No verso 2, a Bíblia diz assim: olha, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Não era de qualquer forma, era um tipo de oferta. Era oferta de holocausto. Não podia ser outra oferta. Não era uma oferta pacífica, não era uma oferta para multiplicação. Não, era uma oferta de holocausto. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então a primeira coisa que eu quero falar com você é essa frasezinha aqui: a quem amas. Pega a quem você ama. Pega aquilo que você ama. Deus, ele pode dar muitas bênçãos na nossa vida. Muitas bênçãos. Sabe? Só que às vezes, se nós não soubermos lidar com as bênçãos elas podem se tornar problema na nossa vida. Nós podemos começar a amar tanto as bênçãos e deixar de amar o dono da bênção, aquele que nos deu a bênção. Isso pode se tornar idolatria. Lá em 2 Reis capítulo 18, verso 3 e 4, há uma prova disso. Estava falando dessa semana com um irmão, aqui em 2 Reis capítulo 18, verso 3 e 4, lá, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Davi, seu pai. Está falando do rei Ezequias, que ele fez o que era certo diante de Deus. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze. Lembra que eu preguei esses dias atrás para vocês sobre a serpente de bronze? Pois é, talvez você até ficou pensando assim: bom, quer dizer então que a Bíblia então ela promove essa questão aí da idolatria. Não, olha só. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neusta. Olha só, a serpente de bronze foi uma bênção na vida daqueles irmãos? Foi. Só que eles pegaram a serpente de bronze e eles começaram a adorar a serpente de bronze. Não era a serpente de bronze que fazia o milagre. O que fazia o milagre era a obediência à palavra de Deus.
Mas eles começaram a servir a serpente de bronze. Eles começaram a queimar incenso para ela. Quer dizer, aquilo que era uma bênção começou a se tornar uma maldição. Começou a se tornar um problema. E às vezes isso acontece. Quando a gente começa a amar mais as coisas do que Deus. A Bíblia fala que a gente deve amar a Deus sobre tudo. E aí coisa amar o próximo, como a nós mesmos. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. E o que você ama mais na vida? O que talvez tira você do Senhor? Talvez você ama o seu trabalho. Talvez você ama o dinheiro. Talvez você ama fazer coisas, né? Às vezes até mesmo as coisas na igreja podem se tornar uma idolatria na nossa vida. Entendeu? Às vezes as coisas podem se tornar uma idolatria na nossa vida. A gente tocar, eu toco aqui para os irmãos, aqui junto com os irmãos. Se eu não tomar cuidado, isso pode começar a tomar lugar. E eu achar que, poxa, se eu não estiver fazendo isso, então eu não sirvo para nada. Isso é idolatria, né? E a gente começa então a idolatrar coisas que de repente a gente acha assim, olha, sem isso, às vezes você nem percebe que você pode viver sem aquilo. Mas às vezes a pessoa, porque aquilo lá está vendo, fala, com isso eu não posso, sem isso eu não posso viver. Então, uma bênção pode se tornar um problema se a gente não souber lidar com a bênção. Tá bom? Então, aquilo que foi bênção no passado para os israelitas se tornou uma maldição e o rei teve que quebrar aquilo. Se existe alguma coisa hoje na sua vida que você está amando mais que Deus, hoje é o dia de você quebrar isso. Sacrifício. Sacrifício é você ir além do que você pode. É você se esticar ao máximo. É você se esforçar para fazer aquilo que é difícil você fazer. O que você ama mais na vida? Aí é interessante, porque o sacrifício também, ele disse assim, olha, vai à terra de Moriá. Poxa vida, irmãos, não era só fazer um sacrifício? Não podia fazer ali mesmo, né? Onde Abraão morava? Mas Deus fez o cara andar 3 dias. 3 dias. Isso fala de tempo, isso fala de espaço. E quantas vezes a gente fala que a gente não tem tempo? Ah, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo para oração. Eu não tenho tempo. Sabe, às vezes a gente tem que sacrificar. Que cristianismo nós estamos vivendo? Se você não tem tempo, na hora que vier uma perseguição, com certeza você vai ser o primeiro a abrir o Bíblia. Vai ser o primeiro a negar Jesus. Precisa ter sacrifício. Sacrifício de tempo. Né? Nós temos tempo. Nós temos tempo. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Mas é que o que acontece é que nós começamos a negociar com Deus. Nós começamos a negociar com Deus, a falar para Deus, Senhor, eu não tenho tempo. Às vezes também o espaço, né? Porque você andar 3 dias para ir, poxa vida. Antigamente, quando você ouvia programas de rádio evangélico, eu nunca me esqueço que era pequenininho, então às vezes minha mãe ouvia alguns programas, e aí o cara do rádio falava assim, ele pregava a palavra e falava, procura a igreja mais próxima da sua casa. Ou seja, continua no conforto, fica do jeitinho que você está, vai na igreja lá que der tempo, né? Fica do jeitinho que você está, para que se esforçar? Vai na igreja mais próxima da sua casa. E aí a gente vive um cristianismo desse jeito. Um cristianismo que está sujeito a querer as próprias vontades, né? Deus poderia ter falado, olha, faz o sacrifício aqui mesmo, ô Abraão, faz aqui mesmo, aqui ó, não precisa de ir longe não, mas às vezes precisa de ir longe, sabe, às vezes Deus ele vai querer que a gente vá longe,
para a gente poder mostrar o nosso coração, e até mesmo para a gente conhecer o nosso coração. Tem um irmão aqui na cidade, a gente que é pastor, a gente está andando por aí, conversando com uma pessoa, com outra, né? Essa é a nossa função. Nós somos pastores só da igreja, somos pastores de pessoas, e às vezes encontramos pessoas que precisam ser pastoreadas. Eu sou contra, irmãos, tirar pessoas de outras igrejas. Quando eu vejo uma pessoa está firme na igreja dela, eu deixo ela lá. Eu não quero tirar pessoas de igreja. Não quero. Eu só quero andar com aqueles que Deus me chamou para andar. Entendeu? E aí eu estava lá com esse irmão. Assim, não conhecia, não sabia que ele era um irmão, mas quando eu entrei assim na loja dele, pensei, essa loja aqui é de crente. Essa loja é de crente. E eu falei com ele assim, você é crente, meu irmão? E sou. Falei, poxa, que legal. Estou vendo sua loja aqui avançando, crescendo. Olha, parabéns, viu? Eu pensei, deve ser aqui da cidade, né? Eu quero saber quem que é o pastor dele. E perguntei para ele assim, qual igreja que você vai, irmão? É aqui na cidade? Ele falou, não. Falei, onde que é a sua igreja? Ele falou, a igreja que eu nascia lá em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. E aí, ele falou assim, eu falei assim para ele, porque se ele não tivesse igreja, ele tivesse novo na cidade, logicamente eu ia convidar ele para vir à igreja, conhecer a igreja, né? Mas quando ele falou para mim que ele tinha igreja e que era longe, eu falei, irmão, fica firme onde Deus te chamou, porque onde Deus te chamou, Deus vai te abençoar. E aí ele ficou, ó, esse cara está firme lá, e Deus está só prosperando ele aqui na cidade. Daqui uns dias vocês vão ver, a loja dele vai ser bem grande. Eu vou revelar qual que é a loja dele, um outro nome. Já cresceu, já mudou de lugar porque não estava dando conta, já está virando uma fábrica, né? Então, isso é para você ver que a distância, essa questão de distância, tem nada a ver, meu irmão. Quando Deus quer abençoar, Ele vai fazer um negócio, entendeu? Ele vai fazer um negócio, Ele vai fazer prosperar. E a outra coisa que a gente vê nesse texto é o holocausto, né? O holocausto. Deus não pediu para Abraão qualquer oferta, Ele pediu para que fizesse uma oferta de holocausto. Nos tempos bíblicos, então, tinha vários tipos de oferta, e nesse caso aqui ele pediu uma oferta específica. O que tinha essa oferta de diferente das outras? Por exemplo, a oferta da Páscoa. Qual que era a oferta da Páscoa? A oferta da Páscoa, assava lá o cordeiro e todo mundo comia o cordeiro. Essa era a oferta da Páscoa. Não podia sobrar nada, mas eles podiam comer, podia se alimentar. Mas e a oferta de holocausto? A oferta de holocausto ninguém podia comer. Ninguém podia comer. A oferta de holocausto, ela tinha que ser queimada até o fim, não podia sobrar nada. Entendeu? Era tipo um crematório. Tinha que queimar tudo, virar pó. Não podia sobrar nada, ninguém podia encostar naquilo, porque aquilo era totalmente do Senhor, totalmente Deus. Então, Deus ele pede essa oferta para nós. Existe um momento na nossa vida que a nossa fé ela vai ser provada no sacrifício, né? Até onde você está disposto a ir comigo? Até onde você está disposto a ir com Deus? A oferta que Deus pediu, Deus está falando assim, olha, eu quero agora tudo agora. Você vai ter que entregar tudo agora, né? Tinha que ser completo. Então, como você vai saber se você deu essa oferta? Como você vai saber se a sua fé ainda está sendo testada nisso? Se você ainda tem coisas que competem com a obra de Deus,
então ainda você não fez essa entrega. Então ainda você não fez essa entrega. Eu não estou falando para você tem que largar seu serviço, largar suas coisas e vir para a igreja. Não é isso que eu estou falando, entenda bem. Porque nem todo mundo tem esse chamado. Nem todo mundo é doido, igual o pastor Estevam. Nem todo mundo é doido. E eu não sou doido desse jeito. Entendeu? A doidura dele veio de unção dobrada. Né? Unção dobrada. Eu não tenho essa capacidade. Entendeu? Quem sabe um dia eu vou poder fazer isso. Quem sabe um dia eu vou ter a coragem de fazer isso. Mas hoje não chegou o tempo. Só que quando eu falo da gente não deixar as coisas competirem, é quando você perceber que nada, você está tão firme na fé, tão firme na presença de Deus, que nada mais compete com a obra de Deus. Você sempre vai estar disposto a servir o Senhor. Essa é a oferta completa, tá certo? Esse tipo de oferta era feito no Antigo Testamento e era feito para restabelecer o relacionamento de Deus com o homem, ou melhor, do homem com Deus, porque Deus nunca quebrou o relacionamento dele com a gente, mas a gente quebrou muitas vezes o nosso relacionamento com Deus. Às vezes algum tipo de impureza, alguma coisa, era preciso uma oferta de sacrifício. Abraão estava pronto para entregar tudo no altar. Abraão estava disposto a entregar tudo no altar. Mas e nós? Nós estamos dispostos a entregar tudo? Pergunta para o irmão: você está disposto a entregar tudo, irmão? Bom, então a fé é testada no sacrifício, no tempo, no espaço, no coração. Tá certo? A fé é testada na entrega total. Porque às vezes a gente está entregando aos poucos. Tudo bem, sem problema, irmão. Você não vai deixar de ser crente por causa disso. Mas Deus quer mais de você. Fala para o irmão: Deus quer mais de você, meu irmão. Em qual dessas você está, né? Será que você está no espaço-tempo? Será que você está num sacrifício total? Vamos lá. Outra coisa, versículo 3, daí do capítulo 22. A fé é testada na obediência, né? 22, 3 de Gênesis. Levantou-se, pois, olha só, Deus falou com ele um dia. O que ele fez? Ele levantou no outro dia, de madrugada, preparou tudo e foi para o lugar que Deus havia indicado. Deus não mostrou o lugar, Deus indicou o lugar. Deus não falou onde era, Deus só indicou. Né? Deus só indicou. E ele foi para lá. Esse é o teste da obediência. Tem gente que não consegue obedecer. Tem gente que tem dificuldade de obedecer, irmãos. Eu quero dizer para vocês aqui. Por exemplo, quem é filho, e acho que só tem filho aqui, né? Ou tem alguém que não é filho, você veio de algum lugar, um planeta, tem algum extraterrestre aqui? Não tem, então tá bom. Então beleza, vamos continuar. Se tivesse, nós já ia sair correndo já, né, irmão? Não, fica aqui. E quando você não tem capacidade, você como filho, olha só, como você era com seu pai? Você era obediente? Você que é mais velho hoje, como que era o seu relacionamento com seu pai? Deixa eu te falar, se você não conseguir obedecer seu pai, você vai obedecer Deus. E aí está o negócio, por isso que a gente precisa ser tratado. Nós que estamos mais velhos, nós precisamos ser tratados por Deus. Quem é mais novo, aproveita a oportunidade para você ter um relacionamento bom com seus pais. Porque se você tiver a capacidade de obedecer seus pais, com certeza você vai ter a capacidade de obedecer a Deus. Mas se você, que é jovenzinha, não consegue obedecer seus pais, não vai conseguir obedecer a Deus. Sabe? E se existe uma parte importante da fé, é a obediência. Não adianta você ter fé para ouvir a voz de Deus e desobedecer a voz de Deus. Não adianta, sabe? Quem não crê, não obedece. Só obedece quem acredita. Então a fé está muito ligada
ligado à obediência. A obediência é um sinal de que a gente ama a Deus. Vamos lá em Hebreus capítulo 11, verso 8 para nós, hein? Hebreus 11, 8. Depois você pode voltar para ele. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Está vendo? Quando Abraão foi chamado, ele obedeceu. Fala por irmão, obedecer é importante, irmão. Só não adianta nada a gente ter tantas coisas assim especiais na nossa vida se a gente é desobediente. Às vezes a gente é desobediente aos nossos líderes espirituais. O que eles falam para a gente, nós não estamos nem aí. Entendeu? Eu não estou falando, eu não gosto do exemplo de ser guru. Tem gente que quer que eu seja guru, né, irmão? O cara quer perguntar tudo para mim, pastor, o que você acha? Devo escovar o dente hoje? Né? Devo escovar o dente hoje? E você acha que eu devo pentear o cabelo, sair da cama? O que eu falo para ele? Eu nem sei o que falar para ele. Entendeu? Então, Deus não quer a gente assim. Deus não quer que a gente se torne dependente de pessoas. Mas Ele quer que a gente tenha relacionamento. E às vezes, vai ser necessário, às vezes tem palavras que Deus coloca no nosso coração para a gente falar para as pessoas que são palavras de Deus, não é de homem. Às vezes a pessoa vê com a palavra de homem, mas não a palavra de Deus. E porque ela não vê com a palavra de Deus, a coisa não acontece na vida dela. Por exemplo, o Alex falou hoje aqui. Essa pode ter sido uma palavra de Deus. E eu creio que foi. Senão não tinha nem dado a oportunidade para ele falar. Né? Mas eu também erro. Também posso me enganar, falar, não, peraí, é de Deus, de repente não era. Mas eu, na minha concepção, eu tenho certeza que foi uma palavra de Deus. Só que, às vezes as pessoas olham e falam, não, mas quem é ele? O Alex. Mas se Deus usou ele e você não ouviu, aí o problema não é do Alex. Por isso que a gente tem que se preocupar com isso. Porque a igreja é do Senhor. Aí o problema é de quem não ouviu e não obedeceu. Você entende, irmão? Então a nossa fé, ela vai ser testada na obediência. Pergunta para o irmão, você é obediente, irmão? Sabe, obediência em todos os sentidos. Por exemplo, lá no serviço, seu patrão fala para você fazer as coisas, você faz do jeito que ele fala. Se você não faz, eu quero dizer, você é um desobediente. E aí, meu irmão, porque as pessoas pensam assim, né, de prosperidade, pensam que é só, né, dar oferta na igreja, estimar que vai acontecer. Não, não é bem assim não. É um conjunto completo. A Bíblia não é pedacinhos. A Bíblia é tudo. A Bíblia ela tem que ser completa. E a nossa vida tem que ser completa na Bíblia. Logicamente que aquilo que nós formos obedecendo, vamos ser abençoados naquilo ali. Só que não é só aquilo ali que Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar muito mais. Amém? Será que sua fé está sendo testada na obediência? Eu vou te falar, sabe quando sua fé é testada na obediência? Toda vez você tem que obedecer. Toda vez você tem que obedecer. Se você desobedece, né? Se você desobedece, a Bíblia fala assim, olha, que aquele que não honra a autoridade estabelecida por Deus está desonrando Deus. Falei um dia, sempre conto aqui para os irmãos, um dia que eu estava, o prefeito da cidade, né? A gente estava precisando de um lugar, ele tinha capacidade de poder arrumar um lugar para a gente poder fazer a nossa reunião, que era muita gente. Para a reunião não cabia no nosso prédio. E ele tinha condições. E ele começou a falar, não, que o secretário não sei o que lá das plantas falou que não vai liberar, e estava no seu vídeo. Irmão, fiquei bravo com o prefeito. E dei uma briga com o prefeito assim, falei alto com ele, diante de ali, eu e ele assim, comecei a dar uma chamada nele, né? Aquela coisa meio profética, mas carnal, né? Um profeta carnal.
E aí eu comecei a chamar a atenção dele assim, falar que ele estava indo contra a vontade de Deus. Aí ele pegou, irmão, virou as costas assim, saiu fora assim e entrou para a sala dele. Pensei, acho que ele vai voltar. Aí enquanto ele foi lá, foi Deus que fez aquilo. Enquanto ele foi lá, eu peguei, estava lá de repente. Deus falou assim comigo assim: vem cá. Não foi assim não, tá, irmão? Só estou brincando. Mas eu senti Deus falando no meu coração: você pecou. Eu falei: Deus, eu pequei. Como que eu pequei? Esse cara está querendo que a gente não faça reunião. Essa reunião é do Senhor, nós vamos fazer essa reunião. Deus falou: baixa a bola. Você estava falando com ele agora, você vai falar comigo, hein? Baixa a tua bola aí. Aí eu baixei a bola. Aí Deus falou: quando você desonra uma autoridade, você está desonrando a mim. Está lá escrito, lá em Romanos. Vai ver. E está escrito mesmo. Aí eu peguei, quando o prefeito veio de novo, falei: seu prefeito, vou te falar, eu quero pedir perdão ao senhor. Eu não devia ter falado aquilo que eu falei com o senhor. Eu fiz errado. Então eu quero pedir perdão ao senhor. Se o senhor vai obedecer a Deus ou não vai, esse é um problema do senhor. Mas o meu problema é: eu não posso desrespeitar o senhor do jeito que eu fiz aqui. Eu quero te pedir perdão. E quando eu fiz aquilo, sabe o que aconteceu? O homem chegou e falou: não, fica tranquilo, está perdoado, pode ficar em paz. Né? Pode ficar em paz, tranquilo. Manda mensagem mais tarde aí que a gente vai ver se a gente consegue lugar aí. E a gente conseguiu lugar, irmãos. Deus abriu as portas, nós conseguimos lugar. Sendo que se eu fizesse na minha força, ali, querendo brigar e querendo fazer, nós não teríamos conseguido. Mas na presença do Senhor, na força do Senhor, a gente consegue. A gente vai ser testado na obediência. Fala para o irmão: você está obediente já, irmão? A nossa fé vai ser testada na esperança. Porque tem gente que não sabe esperar. Tem gente que quer as coisas na hora. E aí o versículo 5 mostra que Abraão tinha esperança. Abraão tinha esperança. Ele falou: olha, nós vamos lá. Deus tinha falado já o que era para ele fazer. E ele ia fazer o que Deus mandou. Ele era obediente. Ele ia fazer. Mas ele falou: olha, eu e meu filho, nós vamos lá. Vamos adorar o Senhor. E nós voltaremos. Eu tenho esperança que a gente vai voltar. É isso. Mas ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ninguém sabia. Coisa, né? Ele não tinha falado para ninguém do que Deus tinha falado com ele. Mas ele tinha uma esperança: eu vou voltar com meu filho. Abraão esperava como uma criança, irmãos. Diz que agora teve o terremoto que aconteceu na Síria. Diz que tinha lá uma menina que foi tirada. Alguns estão questionando, alguns ateus aí, falando, sei lá, não sei se é verdade, se não é, mas eu creio que é verdade, porque o meu Deus é poderoso fazer essas coisas, né? Dele eu não sei, o cara que estava escrevendo reportagem lá, mas o meu é poderoso, ele faz coisas impossíveis. E aí ele disse que um repórter chegou e perguntou para a menina que saiu dos escombros. Ela estava a 112 ou 170 aulas, negócio assim, eu não lembro o número. Estava lá presa nos escombros e ela foi tirada. E o repórter perguntou: como que foi? Com todos aqueles escombros em cima, e você sentia fome com isso daí, né? Ela falou: olha, eu não senti fome nem sede, porque todo dia aparecia um homem de branco e ele vinha e trazia comida e água para mim. Eu creio, porque está escrito na Bíblia que Deus faz isso. Aí eu pensei: mas isso daqui de repente o cara está falando que é questionamento. Eu falei: então eu vou buscar uma outra reportagem.
Aí eu fui lá em 2010 no Haiti e eu encontrei um cara que ficou 27 dias preso debaixo de escombros de um terremoto no Haiti em 2010. E quando ele saiu, ele estava atordoado. Ele nem, os médicos disseram assim que tinha hora que ele nem sabia que ele tinha saído debaixo do negócio. As enfermeiras falaram isso. Só que aí os médicos acharam estranho. Como que ele ficou 27 dias sem beber água? E perguntaram para ele: como que você se hidratou durante esse tempo? Quando ele estava melhor. Ele falou: olha, ia um homem lá vestido de branco, e esse homem, ele trazia água para mim todo o tempo que eu tinha sede. Toda vez que eu tinha sede, esse homem trazia água para mim. E porque 27 dias, irmão, sem beber água, você, Molaia, que é militar, dá para ficar 27 dias sem beber água? Não dá. Pois é, não dá. Então, lá onde esse homem estava, não tinha água. Só quem pode ter levado água para ele realmente foi o Senhor. É a esperança. A esperança de que eu vou sair debaixo dessa situação. Eu vou sair debaixo desses escombros. Eu vou chegar no lugar onde Deus tem para mim. Sabe? Eu vou chegar no lugar que Deus tem para mim. No versículo 8, ele fala da provisão de Deus. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Esperança, de novo. A esperança, ele tinha esperança. Deus vai fazer alguma coisa. Só que Deus tinha pedido uma coisa para ele que nunca tinha pedido para ninguém, meu irmão. Não havia e não houve mais vestígios na história de um negócio como esse. Porque Deus não quer sacrifício humano. Deus abomina esses sacrifícios de crianças, coisas. Não tem validade para Deus. Isso é demoníaco. Mas Abraão tinha tanta fé que ele chegou e falou: não, peraí, se Deus pediu, ele sabia que era Deus que estava pedindo, e ele levou. Lá em Abraão, capítulo 11, ou em Abraão, eu estou até fazendo um novo livro da Bíblia, Então pode abrir também em São Natanael, aproveita, você vai abrir em Abraão, vai abrir em São Natanael também, em Heresias capítulo 5, Hebreus capítulo 11, versículo 18 e 19. Olha a esperança de Abraão. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele estava pensando: mas se Deus me salvou um dia, se meu filho morrer, e tem uma promessa sobre a vida, se meu filho morrer, ele vai ressuscitar. Porque se tem uma promessa de Deus na vida dele, ele vai ter que ressuscitar. Porque Deus tinha falado, ele vai ser o seu herdeiro. E como que ele ia herdar uma coisa antes do Abraão morrer? O Abraão tinha que morrer primeiro. Então o Isaac ia ter que estar vivo. Nessa esperança, o Abraão chegou então e falou: peraí, se Deus prometeu isso, eu vou em frente. Porque Deus vai fazer alguma coisa. Ele não vai fazer, não vai levar meu filho. Ele vai devolver meu filho de alguma forma. Então, fé, irmãos, a nossa fé, ela é provada muitas vezes na esperança, no tempo de espera. Às vezes a bênção está tão perto de acontecer, e aí você desiste. Entendeu? Às vezes o negócio está tão próximo de Deus fazer um milagre, e aí você desiste de orar. Ah, mas já orei, já faz 100 vezes que eu estou orando, não está acontecendo nada. Ah, mas isso e aquilo, a gente começa a dar um monte de desculpa. Sabe? A fé, ela não perde a esperança, ainda que demore para a realização. Quando eu falo disso, toda vez que eu falo disso, eu lembro do meu pai, que sempre orava por uma menina na casa dela. A menina era paralítica, ela não tinha movimentos da perna ali, vivia numa cadeira de roda, e meu pai todo domingo passava na casa. Quando ele saía da escola dominical da igreja dele, ele passava na casa, porque eles iam de noite para a igreja, e meu pai passava lá para visitar e falava, orava por ela. E meu pai tinha sido usado muitas vezes para visitar mortos, para levantar paralítico, curar cego.
Então, quando a gente tem essas experiências, você acha que todo mundo de repente você vai orar, vai acontecer. E às vezes você quer que aconteça na hora. E ele está lá, e ele ia lá todo domingo e orava. E ele falava assim para aquela menina, falava para aquela mãe, falava: olha, um dia eu vou ver você andando. Um dia eu vou ver você andando. E o tempo passou, meu pai foi ser pastor em outros lugares, foi abrir igreja em outros lugares. E meu pai ficou velhinho. Eu estava velhinho já, e foi chamado por um primo meu para fazer uma cerimônia de uma bodas de prata, né? E ele chegou lá para ministrar, e quando ele chegou, ele estava sentado na festa, e de repente entra uma senhorinha, chega: ô pastor Eduardo, tudo bom? O senhor lembra de mim? O pai olhou e falou: irmão, todo mundo não lembra. De onde que a irmã é? Me dá uma dica, né? Ah, eu morava ali, olha, lá na, não sei se era Casa Verde ou Imirim, algum lugar assim, era muito pequeno, né? Para dessas coisas acontecerem. E aí aquela irmã chegou: o senhor lembra que o senhor ia na minha casa todo domingo e o senhor orava pela minha filha? E o senhor dizia assim: olha, um dia eu vou te ver andando. Você lembra disso? Meu pai falou: mãe, eu lembro sim. Sua filha, pequenininha, uma cadeira de roda. Pois é, pastor, deixa eu te falar, hoje é o dia. Filho, vem cá. E aí entrou aquela moça andando, né? A moça bonita, saudável, andando com as suas próprias pernas. A esperança, ela tem que ficar viva. Fala para o irmão: sua esperança vai ser provada, irmão. E se você quer ver o milagre, você tem que continuar esperando. Você tem que continuar ali, ó, na fé, na esperança, no amor. Porque Deus vai fazer. E foi isso que Abraão se apoiou nisso. A fé dele se apoiou nisso. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas aí Deus promete, e aí parece que as coisas não estão acontecendo, e aí você já quer. A sua esperança está sendo provada. Porque você acha que você é tão cheio de esperança, você é tão cheio de fé, você é tão enfesado, né? E aí não é tudo que você pensa. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Que Deus prometeu para você, você já está querendo desistir, já está abrindo o bico, porque não aconteceu na hora que você queria. Para com isso. Seja obediente. Entrega tudo para o Senhor. Faça um sacrifício total ao Senhor. Entrega tudo para Ele. Obedeça a Ele completamente. Não obedece pela beirada, não. Obedece tudo. Obedece tudo. E se enche de esperança. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí, no versículo 9 e 10 de Gênesis aqui, 11, versículo 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Olha só. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele ia matar o filho. Ele ia sacrificar o filho. Se Deus não tivesse entrado imediatamente em ação. Se Deus não tivesse entrado imediatamente em ação, ele teria matado. Mas olha só, ele perseverou. No caminho ele não titubeou, ele não pensou assim: ah, quer saber de uma coisa? Vamos voltar. Não vou lá não. O que é isso? Deus prometeu, Ele não vai tomar de mim aquilo que Ele prometeu. Aquilo que é bênção, Deus dá sem arrependimento.
ele edifica ali o altar, ele se dispõe a cortar lenha, ele faz tudo que tem que fazer, irmãos. E ele deita o filho no altar, estende a mão para imolar o filho. Imagina como estavam os sentimentos dele, porque é uma guerra. Deixa eu te falar, a sua fé não é baseada em sentimentos, não é naquilo que você está sentindo. Não. Sua fé tem que ser baseada em Deus, porque aquilo que você está sentindo pode ser totalmente contrário à vontade de Deus, né? Abraão ele continua perseverando, ele continua firme, enquanto Deus não fala o contrário. Ele continua obedecendo, ele continua perseverando. Então a nossa perseverança vai ser testada. Deus quer ver se você vai até o fim. Fala para o irmão, Deus quer ver se você vai até o fim. E não é porque Deus não sabe se você vai até o fim. Deus sabe, né? Vamos ver se o Miguel vai até o fim, o Alex. Vamos ver se ele vai conseguir até o fim. Ele está meio dormindo já, o Miguel. Pode dormir, Miguel, você acordou cedo, você tem direito. Pode ficar em paz. Tá bom? Quando eu vejo os irmãos dormindo assim, eu fico feliz, falo, poxa, é tanta paz, né? Quando o pastor está pregando, é tanta unção de Deus, tanta unção. O irmão se sente tão abraçado pelos anjos. Fala a verdade, Miguel, é envolvido pelos anjos. Tem até pena saindo da boca. Estou brincando. Ninguém vai chegar. Então não pode ir. Sabe? Abraão perseverou. Ele não desistiu. A gente não pode desistir. Não desiste. Não desiste daquilo que Deus prometeu. Ele vai cumprir. Continua firme. Continua olhando para o Senhor. Ele vai mover sobre a sua vida. Sabe? A gente só tem que parar quando Deus manda. Se Deus não mandar, você não para. Se as pessoas falam, não, você tem que parar, desiste disso. Se Deus não falou, você não para. Mas se Deus falar, pode parar. Aí você para. E Abraão ficou nisso. Ele só parou porque Deus mandou. Mas ele tinha esperança ainda. Que se ele tivesse que matar o filho dele ali, sacrificar o filho dele, Deus ia fazer alguma coisa. Porque Deus tinha feito uma promessa em cima do filho. Deus tinha feito uma promessa. E iria cumprir essa promessa. Então deixa eu te perguntar, será que você tem passado por um desses testes? Ou será que você está passando por um desses testes? O propósito dos testes, irmãos, é sempre levar a gente para um nível mais elevado. Se você está sendo testado, deixa eu te falar, é porque Deus tem um plano com você. Fica feliz, né? Fica feliz quando você for testado. Se alegra, porque se você está sendo testado, é porque Deus está com você, meu irmão. Porque Deus não deixa a gente num teste sozinho. Não é verdade? Deus não deixa a gente num teste sozinho. Qual que é o teste que você está passando? Chegou a hora de se sacrificar? É sacrifício? É obediência? Deus está querendo que você obedeça? Deus está querendo que você espere mais um pouco? Deus está querendo que você continue firme, persevere. Qual que é o teste que você está passando? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. E se Deus tem falado com você nessa hora, eu queria que você começasse a orar a Deus, que você começasse a falar com o Senhor. Fala com Ele agora do seu jeitinho. Fala com Deus.